Tá todo mundo bem, abancado. Isso é muito bom, né? É muito bom quando a gente está na casa de Deus. Nós ainda temos o privilégio de podermos estar num lugar aprazível. Eu quero saudar cada um de vocês que está aqui presente no nosso templo hoje, aqueles que estão nos acompanhando via YouTube, né? Para a gente é um prazer sempre poder estar aqui na nossa igreja, na Igreja Adventista de São Luís. Então sinta-se bem no nosso meio. Eu queria te convidar aqui, da forma como você está, você simplesmente baixe a sua fronte e vamos orar ao nosso Deus. Oremos. Querido Deus, grandioso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos no Teu Santo Sábado, na Tua Santa Casa de Oração. Nesse momento, Senhor, eu te peço que os nossos pensamentos se dirijam para cá, para escutarmos a Tua Palavra, para entendermos, Senhor, o que Tu queres para nós, que nós deixemos lá fora as nossas atividades do dia a dia, os nossos pensamentos, que nós possamos nos concentrar no que Tu queres dizer para cada um de nós. Ilumina a nossa mente, o nosso coração, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Veja só, tem mais ou menos um mês, eu conversava com um amigo meu, um grande amigo, ele é defensor público, e ele havia me mandado um vídeo de uma inteligência artificial que o pessoal da Defensoria Pública do Rio de Janeiro tinha colocado. E ele mandava aquele vídeo para mim, preocupado, e dizendo assim: cara, eu preciso aprender urgentemente sobre inteligência artificial, porque a coisa está andando tão rápido que eu estou com medo, mesmo sendo concursado, de perder o meu cargo para uma inteligência artificial. E aí, o que é que eu faço? E aí a gente começou a debater em várias coisas, e eu me lembro que no meio dessas coisas eu disse assim para ele: Chico, cara, eu hoje faço tudo praticamente com inteligência artificial. Todas as coisas que eu vou fazer, eu uso a inteligência artificial ao meu favor. Primeiro culto, se alguns não tiveram a oportunidade de assistir, assista, que foi muito interessante, foi muito voltado para as crianças, e as problemáticas que a internet e as inteligências artificiais podem trazer para as crianças principalmente. Mas eu olho como um pai e como usuário da inteligência artificial, eu procuro hoje, inclusive, ensinar os meus filhos como utilizar. Porque o caminho é um caminho sem volta. Você consegue pensar hoje no seu mundo sem você estar com o celular na mão? Sem você estar com as informações que você precisa? Por mais que a gente precise frear tudo isso, a gente precisa entender que esse é um caminho sem volta. Então, como é que nós, como cristãos, nós conseguimos tirar o melhor proveito disso? E aí, principalmente com a Lara em casa, a Lara tem 11 anos, tá ali, né, filha? Ainda bem que você tá aí. A Lara, todos os dias que a gente vai fazer o dever com ela, eu já ensino ela a usar a inteligência artificial, principalmente o ChatGPT, né? E aí, o meu grande desafio com ela é fazer com que ela saiba o que perguntar, da forma certa, usar a inteligência. Porque, vejam, existe um estudo que mostra que as pessoas 40 mais são as pessoas que mais tiram proveito das inteligências artificiais. E por quê? Porque as pessoas de 40 mais, elas são pessoas que já têm uma bagagem da vida, já fizeram alguma coisa e elas conseguem explorar o que a inteligência tem para oferecer. E eu me lembro que todas as vezes que eu sento com a Lara, que eu digo, bota lá, escreve assim, assim, assim. E a inteligência vai lá e mostra o que a gente quer, né? Então, veja, a nossa conversa hoje, eu queria começar te fazendo uma pergunta bem simples. Eu aponto para onde, Rosvaldo? É para aí mesmo? Vamos lá? Foi. Beleza. Faz mais ou menos 2 semanas, ela disse assim: pai, tem um livro que eu preciso fazer um trabalho. Ela disse que a gente precisa fazer o trabalho. Eu digo: a gente quem? Que eu não tenho trabalho para fazer. É você mesmo. Qual é o livro? Tal livro. Eu digo: e cadê o livro? Não, não tem. Eu falei para o senhor esqueceu de comprar. 1 milhão de coisas na vida, né?
Aí eu entrei direto lá na Amazon, que eu digo, de repente tem para Kindle, eu vou baixar rápido, olhei o livro, não tinha para Kindle. Eu digo, tá, Lara, agora a coisa pegou. Como é que nós vamos fazer esse trabalho se não tem o livro? Ela disse, pai, o ChatGPT tá aí para quê? E eu fiquei pensando, a culpa é minha. O pensamento dela já foi direto para lá. E isso, ao mesmo tempo que é engraçado, também pode se tornar, se não tiver cuidado, pode se tornar assustador, né? Porque isso está fazendo parte do nosso dia a dia. O WhatsApp que você usa hoje, ele tem uma inteligência artificial te servindo todo o tempo, todo instante. E aí eu te pergunto, quem aqui, nessa semana, de alguma forma, usou inteligência artificial? Usou o ChatGPT, usou o Google, a Siri, alguma IA? Levanta o braço aí. Não tenha medo. Ainda poucas pessoas, outras eu acho que elas estão assim, com medo de levantar, com vergonha. Não precisa ter vergonha não, né? A verdade, meus amigos, é que a tecnologia, ela está presente na nossa vida. E a pergunta que a gente tem que fazer, não é se a tecnologia mudou o mundo, porque ela já mudou. A tecnologia já está presente no nosso dia a dia. Essa semana mesmo, eu vi um vídeo na internet, em que uma pessoa famosa estava falando algo polêmico. Vídeos que todos nós olhamos todos os dias nas nossas timelines aí, no nosso feed. E esse vídeo tinha milhões de visualizações. Esse vídeo, ele tinha todo mundo comentando nesse vídeo, né? Depois, descobriram que o vídeo era falso. Que a pessoa, ela nunca tinha dito aquilo. E sabe, hoje isso vai ser cada vez mais normalizado. A IA escreve textos. A IA escreve músicas, ela faz músicas. Eu outro dia fiz um aniversário de casamento para minha mulher. No aniversário de casamento para minha mulher, eu fiz uma música. Riba, a música ficou linda. Eu mandei para ela, disse, quem foi que cantou? Quem foi que fez? Eu digo, fui eu. Tu? Eu digo, com IA, meu amigo. Com IA a gente consegue coisas que até nós mesmos duvidamos, né? Ela cria fotos de pessoas que nunca existiram. Essa apresentação que eu fiz aqui para a gente conversar, é feita toda em IA. Quando que eu teria habilidade para usar um designer ou fazer um designer para que as imagens saíssem dessa forma? Eu não tenho essa habilidade, mas a IA traz essa possibilidade. Então, a IA também ajuda na medicina hoje, ajuda empresas e ajuda estudantes, se você souber usar. Ela é fascinante. Quando você começa a entender as IAs, eu estava conversando com a Paula mais cedo, ela disse, eu preciso cada dia mais aprender as IAs que estão chegando para o meu negócio. É impressionante, mas ela também pode ser assustadora. Sabe o que é que me preocupa? O que me preocupa é que nós nunca tivemos tanta informação disponível ao nosso favor, mas também nós nunca tivemos tanta confusão espiritual. Isso é uma coisa que me preocupa absurdamente. E aí eu me lembro de um texto da Bíblia que foi escrito há alguns milhares de anos. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Daniel, capítulo 1, versículo 24. E nós vamos conversar e discorrer sobre esse texto. O que esse texto quer dizer para a gente nos dias de hoje? Daniel 12, capítulo 12, versículo 4. Vamos lá. Daniel 12, versículos 4. Na minha Bíblia diz assim: muitos correrão de uma parte para outra. E a ciência, o que é que diz aí? Se multiplicará. Preste atenção aqui em mim agora. A gente não está esperando isso acontecer mais. Isso foi escrito há muitos anos. A gente não está mais esperando isso acontecer. A gente está vivendo isso sem perceber. Sabe, a gente nunca teve acesso a tanta informação. Nós nunca tivemos respostas tão rápidas e a gente acostuma ligeiro com isso. Mesmo assim, nós nunca tivemos tanta confusão espiritual. A minha tese hoje com vocês, a nossa fala hoje, ela é simples, mas muito séria. Talvez nós estejamos vivendo a geração com mais informação na história inteira. E, ao mesmo tempo, a geração mais confusa espiritualmente. A pergunta que a gente vai responder hoje não é se a tecnologia é boa ou ruim. A pergunta é,
O que é que essa tecnologia está fazendo com a minha e com a sua fé? Com os nossos princípios e com a salvação em Cristo Jesus. Sabe que conclusão eu chego? Que respostas rápidas não produzem fé profunda. A gente vive na era do imediato. Você quer lá no chat, nas inteligências artificiais, você escreve um prompt. E em segundos, o que é que acontece? A resposta está na sua cara. A gente se acostumou com isso. Tudo muito rápido. Tudo rápido, tudo agora e tudo pronto. Basta eu dar um comando. Vídeos em 2x, quem não? Áudios em 2x, quem não? Anúncio pulado, conversa resumida e decisões, muitas das vezes, por conta disso, apressadas. E sem perceber, a gente começa a tratar as coisas espirituais. Sem perceber, a gente começa a tratar Deus do mesmo jeito. Mas deixa eu te dizer uma coisa com muito carinho. Deus, Ele não responde como o Google. Se você parar para ver na Bíblia, essa que você tem nas mãos, seja ela digital ou física, quase nada aconteceu rápido demais. Se você olhar, lembrar da história de Moisés, Moisés passou 40 anos com aquele povo, aonde? No deserto. 40 anos. E muitos de vocês nem têm essa idade aqui ainda. Já viveram um bocado de coisa na vida. Noé pregou por um pouquinho mais. Por quanto? 120 anos. José esperou a promessa dele ali no Egito por inúmeros anos, até chegar a ser governador. Sabe por quê? Porque santificação, meus amigos, não é download, é processo. E processo, muitas das vezes, é demorado e é doído. E a gente, muitas das vezes, não quer viver o processo. Só que o que mais me preocupa, em todo esse contexto que nós vivemos hoje, de tudo muito apressado, é que a gente desaprendeu a esperar. A gente desaprendeu a esperar. Passa 5 minutos de alguma coisa que a gente está esperando, a gente já está impaciente, absolutamente impaciente. Quem consegue hoje ficar numa fila sem o celular passando alguma coisa na mão, sem ver alguma coisa? A gente não sabe mais esperar. Tudo hoje leva a gente para o imediato. E aí sabe o que acontece? Hoje, em vez da gente orar, sabe o que a gente faz? A gente pesquisa. Em vez de buscar discernimento, a gente acaba buscando opinião. Em vez de silêncio, a gente busca ruído. Ninguém sabe mais ficar em silêncio. Já ouviram falar do ócio produtivo? Sabe onde é que ele acontece? No silêncio. Sabe quando a gente é criança, e eu ainda fui dessa criança, que não tinha um aparelho, um celular na mão? Quando a gente é criança, a gente está brincando ali, você vê a criança está brincando, e você vê a criança se divertindo, às vezes com papel, às vezes com uma pedra. E aí, quando acaba aquela graça, ela inventa outra coisa. A gente perdeu essa imaginação. Perdemos isso. Só que são desses momentos que vêm as grandes ideias, que vêm as grandes descobertas e as invenções. Que coisas que você está procurando resolver, naquele momento daquele ócio, ela se conecta. É ali naquele silêncio que a gente não vive mais, que a gente descobre as coisas. E aí vem uma pergunta difícil. Se você, escute bem o que eu vou perguntar. Se você só sabe lidar com respostas prontas, como é que você vai discernir a voz do Espírito Santo quando não tiver mais nenhum atalho para você? Olha só, quem desaprende a esperar, meus amigos, desaprende também a confiar. E isso é muito sério.
A Bíblia fala num tempo de angústia. E ele está por chegar. E talvez o maior desafio não vai ser a falta de internet. Sabe esse teu desesperozinho, que quando o teu 4G cai, e ele tem caído um bocado, tu não consegue receber as mensagens, tu não consegue ler uma mensagem. Aquele desesperozinho que dá em ti, sabe? Aquilo não é nada. Então não vai ser a falta de internet que vai ser o nosso maior desafio, mas a falta de intimidade com o nosso Deus. Guarde essa frase, que você não consegue enxergar, mas a frase é: a tecnologia, ela nos traz e nos dá informação, mas só o Espírito Santo é capaz de nos dar o discernimento necessário. O problema, meus amigos, o problema, jovens, não é a tecnologia, é a dependência no lugar errado. Existe uma coisa hoje chamada deepfake. Alguns aqui devem saber o que é deepfake. Deepfake são vídeos falsos, imagens falsas, voz falsa, mas tudo parecendo absolutamente real. Absolutamente real. A gente chegou num ponto em que ver não é mais sinônimo de que aquilo seja verdade. E eu fico pensando no São Tomé. Vocês sabem a história de São Tomé? São Tomé, lá quando Cristo ressuscitou, ele não acreditou. E existe uma frase que a gente traz para ele, que ele dizia o seguinte: eu só acredito vendo. E aí, se eu pego os memes de hoje, eu imagino que São Tomé iria colocar no seu perfil, quando colocasse, eu só acredito vendo. Aí mais embaixo ele diz: eu vendo, não acredito. Isso é muito real. Isso é o que a gente tem vivido nos dias de hoje. Veja, eu vou passar 3 vídeos para vocês, e eu vou deixar eles até o final, eu não cortei, porque eu acho que tem informação importante aqui, em cada um deles, tá? Então, se vocês quiserem aqui, desligar essas luzes para ficar mais fácil para assistirem, ok. Mas tem som. O som está ligado para o vídeo aí? Vamos lá. Então prestando atenção aqui. Meu filho, que vergonha. Eu tô aqui no caixa do mercado e tem uma fila enorme atrás de mim. E o meu cartão não tá passando de jeito nenhum. A moça já tentou 3 vezes e eu preciso levar essas coisas para casa. Faz um Pix pra mim aqui nesse código. É rapidinho. Só para eu sair dessa vergonha. Por favor, filho. Olá, tudo bem? Aqui é o Ricardo, seu gerente aqui do banco. E, cara, me desculpa por te mandar esse vídeo assim do pessoal, mas é que eu tô com o sistema aberto e pintou uma transferência alta saindo da sua conta agora. Como foge total do seu perfil, eu achei estranho e segurei aqui. Se não foi você, clica no link que eu vou te enviar aqui para eu se tornar agora, antes que o banco processe, tá bem? Tô te aguardando. Você sentiu um aperto no peito com a senhora? Ou sentiu alívio quando o seu gerente apareceu para te salvar? Cuidado. Você acabou de cair no golpe. Eu sou o Edu Cavalcante e nem a senhora no mercado e nem o gerente Ricardo existem. Eu criei os dois agora usando inteligência artificial. Mas o perigo é real. O golpe do futuro não parece golpe. Ele tem a voz da sua mãe chorando e o rosto do seu gerente querendo te ajudar. Eles usam a sua emoção contra você, a sua vergonha ou a sua confiança cega na autoridade. Não deixe a emoção te fazer perder dinheiro. O gerente te chamou no WhatsApp pedindo clique ou senha? É mentira? O banco não faz isso. Parente pediu dinheiro chorando? Desliga e faz uma chamada de vídeo ao vivo. Mesmo assim, eu não confiaria. A tecnologia mudou e o crime também. Já envie esse vídeo no grupo da família porque o próximo alvo pode ser alguém que você ama. Aí você pode dizer: Bruno, mas isso é um vídeo preparado antes. Você vê com o real, né? Ele está ali fazendo e ele coloca o rosto que ele quiser. E hoje ele pode simplesmente pegar um rosto da sua mãe, do seu pai, de alguém conhecido e fazer. Ah, Bruno, mas isso é um vídeo que ele faz e depois ele manda. Tá, e se isso acontecesse ao vivo? Se você numa chamada de vídeo, essa pessoa
fosse a sua mãe e de repente não é a sua mãe. Uma senhora acreditou que ia se casar com o Brad Pitt. Só que o pior não foi isso. O golpe não foi com vídeo gravado, que nem eu te mostrei aqui. Foi com videochamada ao vivo. Olha só, eu consigo trocar o meu rosto em tempo real. E ele se adapta em qualquer luz e ângulo. E a voz também. Em ligação, tá? É isso que os golpistas estão usando agora. E o mais assustador é que qualquer pessoa com um computador mediano consegue fazer isso de graça. Por isso, todo mundo precisa ter um protocolo simples a partir de agora. Então escuta bem, porque isso pode salvar alguém da sua família. Primeiro, se alguém te pedir dinheiro ou informação sensível, não confie só na voz ou no vídeo. Crie uma palavra, um gesto ou uma pergunta que só você e a sua família conhecem. Do tipo, qual foi o apelido que eu te dei na infância? Se a pessoa gaguejar, desliga na hora. Segundo, mostre esse vídeo para os seus pais, avós e amigos que ainda acreditam em tudo. Quanto mais gente souber disso, menos gente cai. Terceiro, e esse é o mais importante, não acredita em tudo de primeira, mesmo que pareça real. A gente tem eleição chegando esse ano, então verifica sempre antes de reagir. Eu continuo acreditando que a tecnologia é só uma ferramenta. O que muda é como a gente escolhe usar. E vejam, você pode dizer assim, mas basta eu me afastar do celular. Não. Veja isso que aconteceu esses dias lá em Los Angeles, nos Estados Unidos. Esse vídeo tem bombado em muitas redes sociais gringas, pois foi a promoção de um jogo chamado Asgard's Wrath 2. Essa é uma projeção holográfica ultra realista que foi feita simplesmente no céu, sem nenhuma tela, mas com uma qualidade incrível de som e imagem. O que assusta de verdade é que esse tipo de projeção pode parecer ser algo inovador, tendo como objetivo apenas questões de marketing, mas elas podem estar relacionadas com um projeto muito antigo que já foi falado diversas vezes, por muitas pessoas, chamado de projeto Blue Beam. Cada dia que passa, a qualidade dessas projeções é melhorada de forma a praticamente enganar as pessoas que estão vendo se o que elas estão vendo é ou não real. Você já pensou se tudo isso começasse a ser utilizado com um objetivo de controle mental e engano da população? Você já preparou os seus filhos e as crianças de sua família para o que está por vir relacionado à tecnologia para o futuro? Veja só, esse projeto, Blue Beam, ele é uma teoria de conspiração, tá? Que eles dizem ser uma teoria infundada, tá bom? Só para a gente deixar isso claro. E ele alega, na verdade, foi um canadense que criou essa teoria, que existe um plano secreto da NASA, tá? E outras entidades para criar a ilusão de eventos sobrenaturais ou invasão alienígena falsa, com o objetivo de estabelecer, preste atenção, uma nova ordem mundial e uma religião global. E aí eles dizem que tem 4 fases para essa teoria acontecer. A primeira é a manipulação arqueológica, né? Que eles colocam supostas descobertas arqueológicas falsas que seriam criadas para desacreditar as principais religiões. Se você procurar na internet, você já vai achar coisas nesse sentido. A segunda é o show holográfico espacial. Gente, é visível. Você está olhando para o céu e você está vendo aquilo como sendo real, né? E ali ele fala que vai aparecer figuras representando pessoas, simular cumprimentos de profecias ou alguma ameaça extraterrestre. Terceira fase, controle mental e de comunicação telepática. Eles usariam uma tecnologia de frequência extremamente baixa, que ele chama de ELF, para controlar a mente das pessoas e fazê-las acreditar que as mensagens que elas estão recebendo são de uma fonte superior. E a quarta fase, que são manifestações sobrenaturais, que consistiria em manifestações falsas para consolidar essa nova ordem. Que loucura, né? Pois é. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Jesus, em algum momento, falou exatamente sobre isso. E eu queria abrir a Bíblia de novo com você, lá em Mateus 24, 24. Veja, eu não estou dizendo que as coisas vão acontecer exatamente assim. O que eu estou te trazendo é que, quando Cristo fala
e ele falou há milhares de anos atrás, o que está acontecendo hoje faz a gente parar para pensar. E aí, Mateus 24 diz o seguinte: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão o quê? Grandes sinais e prodígios, de modo, olha só, que, se possível, enganariam quem? Os próprios escolhidos. Meus amigos, jovens, Igreja Jovem de São Luís, o engano do fim, ele não vai começar grandioso. Ele vai começar ali, confortável. Ele vai começar convincente, bonito. A Carol, no primeiro culto, ela pregou aqui e falou que tem vídeos no YouTube para crianças em que tem gatinhos. Não é, Lara Cerqueira? Uau, miau, 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 miau. Mas as mensagens que vêm daqueles gatinhos são lindas, mas são perigosíssimas. Levam à sexualidade. Então veja, vai ser bonito, vai ser confortável, vai ser gostoso. Porque é assim que o inimigo ele trabalha. Ele sempre trabalhou assim. Lembra, no Gênesis, lá no Éden. Como é que foi lá no Éden? Como foi que ele se apresentou? Lá no Éden ele não negou a Deus, não. Ele negou a Deus no Éden? Ele só editou a verdade. Foi o primeiro deepfake da história. Foi feito pelo inimigo. E a Bíblia diz que no fim, meus amigos, o inimigo ele vai tentar imitar a volta de Cristo. Agora pensa comigo. Se hoje o algoritmo ele já consegue enganar milhões de pessoas de forma visual, tenha certeza de uma coisa. O engano no fim, ele será muito convincente. Ele não vai vir de forma grotesca, de jeito nenhum. O que vai sustentar o povo de Deus no tempo do fim não será emoção e tampouco experiência visual. Será conhecer a palavra. Essa que a gente anda com ela debaixo do braço quando vem para a igreja, mas que não abre em casa, mas para ler. O que vai sustentar a você e a mim, no final dos tempos, é o conhecimento que a gente tem desse livro. Isaías diz, no capítulo 8, versículo 20, assim: a lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, termina o verso, jamais verão a luz. E olha, preciso te dizer isso. O inimigo, ele não brinca. Ele vai fazer toda sorte de zoada que ele puder para atrapalhar a tua visão. Porque ele sabe que ele precisa fazer barulho. Sabe por quê? Porque o barulho, a confusão, para ele muda muita coisa. Mas a gente precisa ter uma noção muito clara na nossa cabeça. A verdade, ela nunca muda. A verdade não muda. Ela nunca mudou e nem vai mudar. Aconteça o que acontecer, a verdade sempre será a mesma. Meu jovem, deixa eu te dizer uma coisa. Quem não conhece o original, cai na cópia. Quem vive de reels bíblicos, não vai aguentar o engano profundo. Não vai. Se a tua base está nisso daí, não vai. Ser adventista, ser jovem adventista, não é saber sobre teoria profética, não. Ser jovem adventista é conhecer a Bíblia o suficiente para não ser enganado quando a mentira parecer santa. A fé que vai nos sustentar no fim, ela não se constrói em 30 segundos, não. Então entenda. Não vai ser assistindo os cortes
maravilhosos do Rodrigo Silva e de muitos outros pastores que nós conhecemos, que são inspirados por Deus, que vão te sustentar. Não vai. Inteligência artificial funciona por lógica. Ela funciona assim. Você coloca um comando, você coloca uma pergunta e ela te faz o quê? Te cospe a resposta. De forma rápida, não é? Não é assim que funciona? A lógica dele é esse. Você coloca e tem a resposta. Então, a gente começa a se acostumar com isso e começa a parecer que todo questionamento que a gente faz, a gente merece a resposta. Porque é assim que a inteligência artificial trabalha. E quando a gente traz isso para o nosso dia a dia, sem perceber, a gente começa a fazer assim também com Deus. Ah, Senhor, eu guardo o sábado. Ó, Senhor, eu estou devolvendo o dízimo. Ah, Deus, eu estou indo para a igreja todo sábado. E aí, por causa disso, tu tem que me abençoar. Mas deixa eu te dizer algo que é libertador. Deus não é um algoritmo. Deus não é um algoritmo. Deus é Pai. Obediência não é moeda de troca. Salvação não é acertar o código prompt certo. É conhecer a pessoa de Cristo. Sabe por quê? Lembra de novo comigo. Deus não é algoritmo. Ele é o quê? Ele é Pai. Como Pai, Ele não quer tua performance. Ele quer todos os dias se relacionar contigo. Como Pai é o que Ele quer fazer. Jesus disse em João 17:3, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti. A gente precisa conhecer a Deus. Por isso é que a parábola das 10 virgens, ela é tão séria. Você já ouviu falar em algum momento dessa parábola? As loucas acordaram, não tinham mais o azeite. O que é que elas fizeram? Elas queriam o azeite das prudentes. Quando você estuda um pouco mais a parábola, você entende que o azeite está relacionado ao relacionamento. E aí, relacionamento, meus amigos, não dá para transferir. Relacionamento não se transfere. O azeite não se empresta. Não dá para você herdar a fé dos seus pais. Não dá para você herdar a confiança que a sua mulher ou seu marido tem. Você não vai herdar isso. Isso não é transferível. Ou você tem, ou você não tem. Por isso não dá para pegar o azeite do irmão da igreja. Não dá. Não dá para pedir um aiá para ela sentir arrependimento por você. Não dá. Ela pode até simular uma empatia com você. Mas só você pode ser transformado. Deixa eu te perguntar algo. E você responde só para você, tá? Mas eu queria que você fosse sincero. Qual foi a última vez que você buscou a Deus sem querer nada em troca? Pare e pense. Eu quero que você atente para uma coisa. O que a gente faz hoje impacta e vai impactar de forma muito direta o meu e o teu futuro. Tempo presente molda o futuro. E a fé que vai nos sustentar até o fim dos tempos, ela está sendo construída hoje, com as minhas ações, com os meus hábitos. Hoje, a gente vive olhando para as nuvens. O iCloud, o Google Drive, os servidores, que é o que a gente mexe todos os dias.
Mas a única nuvem que importa, meus amigos, a única nuvem que de verdade importa é a nuvem da glória que vai trazer o nosso Senhor Jesus Cristo. Você não diz um amém? Amém. A ciência se multiplicou. O engano se sofisticou. Mas Deus, ele continua chamando o seu povo fiel. Não é sobre abandonar tecnologia. Não é sobre isso que nós estamos conversando. É sobre decidir quem governa o seu coração. Entenda. Use a tecnologia, use. Tem muita coisa que você pode tirar para o seu favor. Mas não deixe ela moldar a sua fé. Talvez hoje o Espírito Santo, ele te incomode e te chame para usar menos o Wi-Fi e se ligar mais no altar. E ele te convida a ser uma geração que sim domine essa inteligência artificial, mas que se deixe ser dominada pela inteligência divina. Igreja, jovens, a pergunta que fica hoje não é se a inteligência artificial vai dominar o mundo. A gente já viu. Ela já está dominando processos, decisões e rotinas. A pergunta real é outra. O que é que está dominando o teu coração? Hoje, muita gente não está distante de Deus por rebeldia. Não. Está distante por uma mera distração. Não é pecado escancarado. É excesso de ruído. É pouco silêncio. É pouca escuta. E eu só posso identificar uma voz, só posso reconhecer uma voz, se um dia eu tiver escutado essa voz. A gente vive cercado de inúmeras vozes, notificações, sugestões, algoritmos dizendo o que a gente deve comprar, o que pensar, para onde ir. E no meio de tudo isso, a voz de Deus vai ficando baixinha, vai cada vez diminuindo, ficando quase imperceptível. Não porque Deus parou de falar, mas porque você parou de parar. Talvez hoje você não esteja afastado da igreja, mas esteja longe do quarto secreto, daquele da porta fechada, da janela ainda fechada, do quarto escuro, daquele que você coloca os seus joelhos no chão e faz esse relacionamento com Deus. Talvez você esteja fazendo as coisas certas, mas com o coração cansado, frio, fazendo as coisas no automático. Deixa eu te dizer, com muito carinho e respeito, Deus não quer ser mais uma aba aberta na sua vida. Ele não quer isso. Ele não quer competir com o teu feed. Ele não quer. Ele não quer ser consultado só quando tudo dá errado. E quando tudo dá errado, a primeira frase que aparece na boca da gente é: ai meu Deus. Ele não quer. Ele quer relacionamento. Ele quer se relacionar contigo. Ele quer teu tempo. Ele quer tua presença. Mas ele quer verdade. A Bíblia diz que no fim dos tempos o maior engano não será a perseguição, será a substituição. Substituir intimidade por atividade. Substituir oração por conteúdo. Substituir presença por performance. E hoje o Espírito Santo está te chamando para algo muito simples, mas muito profundo. Não para você abandonar a tecnologia, mas para você reordenar as coisas do seu
coração. Para decidir quem é que você vai escutar primeiro. Quem você vai obedecer primeiro. Quem você vai buscar quando não tiver resposta pronta e rápida. A geração final, meus amigos, ela não vai ser conhecida e reconhecida por dominar sistemas. Não. Ela vai ser reconhecida porque ela permaneceu fiel. Mesmo quando tudo ao redor tentava automatizar a tua fé. E talvez o apelo de hoje para ti não seja mudar tudo de uma vez. Talvez seja só para dizer: Senhor, eu não quero ter uma fé artificial. Eu não quero ter uma vida artificial. Eu quero uma fé viva. Eu quero te conhecer de verdade. Muitas das vezes nos falta força. Mas essa força, ninguém encontra em IA nenhuma, seja ela qual for. A gente encontra no Pai do Céu. Se você quer ser encontrado fiel quando Jesus voltar, feche seus olhos. Vamos orar para esse Deus. Senhor Jesus, mesmo no meio de tantas vozes, tantas confusões, tanta zoada, Senhor, atrapalhando a nossa vida, atrapalhando a nossa vista, nos faz, Senhor, aprender o caminho que leva a Ti. Que nada dessas distrações, elas nos tirem desse caminho, meu Deus. E que se porventura, por algum momento, a gente caia, a gente fale, mas que a gente consiga continuar olhando para o objetivo final, que é, Senhor, a salvação em Cristo Jesus. Muda, Senhor, a nossa mente e o nosso coração. Nos faz querer, desejar, fazer o melhor, Senhor, para Ti. Que nós possamos nos preparar para que quando essa angústia chegar, nós não sejamos enganados por ninguém, pelo Teu inimigo. Que nós possamos reconhecer a Tua voz e saber que aquilo é um sinal de que Tu estás muito pronto a voltar e que Você vai nos levar para morar contigo na Canaã celestial. Abençoa cada uma das pessoas que está aqui presente. Abençoa cada uma das pessoas que está nos assistindo. Abençoa também as nossas famílias, Senhor. Perdoa os nossos pecados e continua conosco. Em nome de Jesus. Amém.